Fala pessoal, como vai esse sorriso? Tô aqui com o Brizola, tô aqui em Joinville, na Cavo, que é uma das líderes mundiais de peça de mão, que são as famosas canetinhas de alta rotação, canetinhas do barulho, como muitos conhecem. E tô com o Brizola, que é o gerente aqui de marketing da Cavo, e ele vai explicar um pouquinho sobre o que tem dentro dela e por que é importante a gente fazer uma lubrificação correta. Essas canetas a gente precisa sempre lubrificar, passar um óleo. Ele estava fazendo uma referência em relação ao azeite. Vamos falar com o Brizola aqui. Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês no canal. E também falando um pouco sobre algo importante que é a preservação do nosso instrumento, a importância da correta lubrificação. Então, antes de tudo, eu quero dizer que a lubrificação ela tem um papel muito importante na preservação do seu investimento. E também ela faz parte do processo de desinfecção, de esterilização das canetas. As duas coisas estão caminhando juntas. Eu gostaria só de começar, então, falando um pouquinho antes, como é que é da caneta desmontada. Da caneta, né? Desmontada. Então, essa aqui é uma caneta da Cavo, olhada por dentro. Então, aqui tem o compartimento onde fica o rotor. Esse é o rotor da caneta, com 2 rolamentos. E ele é posicionado aqui dentro da cabeça. Ele fica posicionado dentro da cabeça. E a caneta ela tem as tubulações de entrada de ar e entrada de água e ar de spray, que formam na ponta o jato de spray que vai ser usado para refrigerar a broca e o campo de preparo. O ar ele entra pelo tubo maior, faz girar o rotorzinho, parece um ventiladorzinho aqui, faz girar esse rotorzinho, e o giro do rotor faz girar a ponta da broca. Então, assim, de maneira bem simples, esse é o processo de funcionamento. O rotor, ele em giro livre vai estar na casa de 380, 420 mil RPMs, o que é maior até do que a turbina de um avião, veja você. E, obviamente, uma máquina girando nessa velocidade, ela precisa... Esquenta, né? Ela esquenta, ela tem desgaste, fricção, e precisa, por isso, então, de lubrificação. Uma parte da refrigeração é feita pela própria passagem do ar. O ar tem um efeito refrigerante de resfriamento do rotor, mas é necessário, dentro do rolamento, propriamente dito, que haja uma camada de óleo para reduzir o atrito, reduzir o calor e preservar a durabilidade da caneta. A lubrificação ela é feita sempre antes da esterilização. Por quê? Depois da esterilização, o produto já está ensacado e você não vai, na frente do cliente, abrir o saquinho de esterilização e ali fazer a lubrificação do instrumento e o camarada vai achar, puxa, vou ficar com esse gosto de óleo, e além de que vai quebrar o processo de esterilização que foi feito. Então, a esterilização é sempre feito antes. E aí entra, o que eu estava falando para ele, a importância do uso de um óleo lubrificante que seja de qualidade. É um óleo que, o que a gente vai chamar de qualidade, é um óleo que é capaz de garantir as propriedades lubrificantes, mesmo após o processo de autoclavagem, que é feito a 135 graus de temperatura. E aí se diferencia um óleo bom de óleos de menos qualidade. E aí, de novo, o paralelo que eu estava falando, né? Do azeite e do óleo. O azeite extra virgem, tem azeites virgens. E tem o famoso, os óleos que a gente não sabe muitas vezes a procedência e a qualidade deles, e que muitas vezes são óleos que vão perder as propriedades deles e podem até se tornar elementos cancerígenos. Recentemente, eu estava olhando que tem manteiga que você não pode esquentar acima de 60 graus, porque ela se torna cancerígena ou prejudicial para a saúde. O paralelo parece simples, mas ele justamente quer dizer o seguinte: tem produtos que podem ser aquecidos e mantêm suas propriedades, e tem produtos que não vão manter suas propriedades. Então, também como eu falei, não é só óleo da Cavo, né? Existem no mundo 4 grandes fabricantes de peças de mão. Eu estava comentando com ele 2 alemães, um japonês e um austríaco e um francês. Na verdade são 5, vamos dizer. E todos eles têm seus óleos de boa qualidade. A partir daí, outros óleos, eles têm qualidade que podem ser questionáveis e
às vezes não vai valer a pena você gastar menos no óleo e acabar danificando, tendo uma caneta. E quanto tempo pode durar uma caneta de alta rotação, se sendo lubrificada antes do uso e antes da autoclavagem com Cara, boa pergunta essa. E é muito importante com azeite cavo. Vamos separar a caneta em 4 itens. Vamos pensar que esse aqui é a carcaça da caneta, né? Na verdade, a cabeça e os tubos, e aí ele fica dentro do corpo da caneta. Então vamos falar que a casca da caneta é esse componente, mais a casquinha. Ele é feito na Cavo para durar até 5 anos, com processos de esterilização a cada uso, conforme preconiza protocolos da Anvisa, etc. e tal. Por que isso acontece? Porque nós fazemos o recobrimento da caneta tem 5 camadas de proteção, de tratamento superficial, e ela é feita tanto dentro, na parte de dentro, quanto na parte externa. E não existe, a gente vai poder olhar aqui pertinho, o recobrimento é feito antes da gente iniciar o processo de montagem da caneta. O que isso significa? Que quando o vapor entra, o vapor úmido em alta pressão durante a esterilização entra, ele não vai encontrar partes não recobertas, tanto dentro quanto fora da caneta. Então isso dá a durabilidade maior do corpo também. Tem algumas que se descascam, que eu já vi. Que ficam descascadas, e aí inicia corrosão, perde a qualidade, fica um instrumento que não é um instrumento agradável do cliente ver. Então aqui a gente está falando de 1000 ciclos de esterilização, o que dá em torno de 5 anos. De 5 anos de uso. Sendo que eu tenho umas 2 canetas Cavos que eu já tenho lá quase 10 anos de uso. Então a gente dá aí um tempo mínimo. Agora, a peça que gira a broca, que a gente vai chamar de rotor. Né? Por que não motor? Porque o motor, o motor fala que é um conjunto que é fechado como é que eu vou explicar? Pensa que o motor do carro tem combustível. E o combustível faz um start ali para girar. Faz tudo girar. Isso daqui é um rotor porque ele vai trabalhar com ar apenas. Com ar pressurizado. Tá? É diferente, por exemplo, do motorzinho, do motor a ar, em que eu tenho na saída dele giro mecânico. Então, é uma pequena questão de nomenclatura. Então, esse rotor, ele é composto dessa hélicezinha central que a gente chama de propeller, o sistema de fixação da broca, que aparece aqui embaixo, onde a broquinha está fixada, e 2 rolamentos. O que importa agora para a lubrificação é que haja óleo entre as pistas dos rolamentos e principalmente também que chegue óleo aqui dentro aonde é fixada a broca, para que o mecanismo de abertura e fechamento a famosa pinça, da primeira pinça, que é a parte de cima, quando você aperta para abrir e fechar a pinça, ela não fique travada, ou aberta ou fechada. Então a lubrificação correta também arrasta pequenas impurezas, detritos do processo, que sempre vai acabar acontecendo, mantém aquilo ali limpo e mantém o funcionamento, a abertura e fechamento da pinça. Então a função da lubrificação é ter a camada de óleo para giro dos rolamentos, arrastar sujidades e manter o sistema de fixação da broca funcionando. Voltando à sua pergunta sobre o tempo, é esperado que seja necessário mais ou menos entre 1 ano e meio a 1,3 anos. Então, de 1 ano e 2 meses a 1 ano e 6 meses é o tempo de vida de um rotor. Pensa nos rolamentos como sendo os pneus de um carro, por exemplo. Vão se desgastando. Eles vão se desgastando. Então, não é que eles estragam. Existe uma diferença entre você falar estraga, quebra e se desgasta. Então, é esperado que com o passar do tempo o pneu se desgaste. É esperado que com o passar do tempo os rolamentos vão se desgastar. Por que a gente não dá um tempo fixo para a vida do rolamento? Porque assim como o carro, você pode andar na estrada, você pode queimar pneu quando está arrancando, anda em paralelepípedo, ou enfim, dependendo de direção e de piso, o pneu desgasta mais ou menos.
O rolamento acontece a mesma coisa. Se você tem uma caneta que você está fazendo um preparo muito cuidadoso, um espelhamento, uma lente de contato, etc. E tal, o esforço em cima do rolamento, o esforço em cima do sistema de fixação é um. Se você está cortando coroa, metal, extraindo, enfim, sim, fazendo cortando siso para preparando, mais pesadas, preparando prótese, você vai ter um desgaste maior. Então, entre usar só para fazer coisas pesadas e usar só para coisas leves, existe um espaço de tempo que vai influenciar nesse desgaste. Entrar na autoclavagem danifica o rotor? Não, mas ele acelera ou ele contribui para ao longo desse período também que haja um desgaste. Mas veja, é o trade-off, exato. Na verdade não é um trade-off. É um mal necessário. Você precisa esterilizar. Claro. Se você não esterilizar, a caneta vai durar mais? Sim, a caneta vai durar mais. Mas esterilizar estraga? Não. Esterilizar faz parte do processo de desgaste natural e é inerente à questão de biossegurança que todo profissional hoje deve levar em consideração. E uma curiosidade minha, o barulhinho é em relação ao rolamento ou é o ar? Aquele barulhinho estridente da nossa caneta. É em relação ao ar. Ao ar. Porque se você pegar, por exemplo, uma caneta, um micromotor elétrico, você não ouve o barulho parecido com a caneta. Aí uma coisa interessante, a gente tem o nosso motor elétrico, é o Eletromatic, que substitui as canetas com propulsão a ar. O pessoal fala assim, não tem barulho. Não é verdade. Ele não tem o ruído estridente do ar passando, mas ele continua girando na mesma velocidade que a caneta, que a caneta de alta rotação. E ele tem também a refrigeração e o próprio barulho da broca cortando o material. Então, durante o processo, são 4 coisas que fazem barulho. Aquele barulho. É o ar passando, no caso da caneta movida a ar, é a broca em contato com a superfície, é o jato de água e o próprio giro do rotor. O ser humano, por alguma razão, e aí a pessoa fala que lá nos idos da nossa pré-história, aprendeu que choro de criança, que é agudo, chama a atenção dos pais para o perigo. Tá. É por essa razão que a gente tem desde pequeno tanta ojeriza com o famoso barulho o apito que as turbinas fazem. E esse é um apito pela passagem de ar em cima das pás do rotor e a entrada e a saída de ar não vai dar aqui para ver, mas aqui dentro tem pela tubulação e pelos buraquinhos. Então esse é um som de alta frequência, que é exatamente aquele som que arrepia a humanidade desde os nossos primórdios. Verdade. Certo? E aí é que vem o motor elétrico. Quando você usa o motor elétrico e tira a necessidade de usar o ar, o barulho da água refrigerando, do giro do motor e da broca cortando, eles são barulhos com frequências menores. Então eles tendem a ser barulhos mais confortáveis. Entendi. Perfeito. Muito bom. Maravilha. Vou agradecer então aqui. Obrigado por receber a gente. Um prazer. Obrigado pelas informações técnicas e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado, viu? Foi um grande prazer. Pessoal, um bom dia para vocês. Feliz 2020. Nos vemos no CIOSP. É isso aí, CIOSP de 2020 no Expo Center Norte. Isso aí. Grande abraço.